Professor, qual a melhor forma? Tocar dobrado ou desdobrado? Isso vai da sua criatividade, isso que é legal e porque eu sou apaixonado pela música popular. Se você vê 10 tecladistas tocando o mesmo hino, você vai ver que os 10 tecladistas vão estar tocando diferentes. Mas quando eu falo diferente, não é porque está errado um ou outro, porque existe uma estrutura. Qual é a estrutura, professor? Duas coisas que você não pode mudar. Normalmente é a harmonia da música, a estrutura dos acordes, e a segunda coisa é exatamente o tempo. Aqui no caso esses hinos são 4 tempos, mas qualquer variação, qualquer dedilhado que eu quiser tocar sendo 4 tempos vai dar certo. Se eu quiser tocar dobrado ou desdobrado, vai dar certo também. Por isso que vocês veem vários tecladistas tocando exatamente o mesmo hino, só que de forma diferente. Por que eles tocam exatamente o mesmo hino, só que de forma diferente dá certo? Porque eles estão respeitando o que é essencial, que é o tempo e a estrutura da música, mas eles estão variando dentro do tempo, que é 4 tempos, e também estão se baseando sempre na estrutura. Então, se você mantém o tom do hino, se você mantém, o tom não, né? Se você mantém a base estrutural da harmonia dos acordes e você mantém o tempo, qualquer dedilhado de 4 tempos que eu usar nesse hino vai funcionar perfeitamente. Aqui no caso a gente está aprendendo um dedilhado, mas existe vários dedilhados diferentes. É tão importante esse tema e eu gosto tanto dele que dentro do nosso curso de teclado gospel, para vocês terem uma ideia, a gente tem um módulo inteiro específico só sobre dedilhados. Por quê? Porque é algo que a gente tem que se dedicar bastante. E porque poucas pessoas sabem tocar dedilhado e acham que é muito difícil. Obviamente que é muito bonito, para mim é um dos temas e uma das formas mais bonitas de se tocar, só que poucas pessoas entendem sobre dedilhado porque vocês sempre ficam tentando copiar um dedilhado pronto de alguém, mas sem entender como que funciona os conceitos por trás de cada uma dessas ferramentas. E aí qual que é o grande problema? Você aprende um hino com um dedilhado, com um tutorial, com uma diquinha, só que você não consegue transferir aquele dedilhado para outros hinos, porque você só aprendeu, mas você não entendeu. É diferente, aprender é você decorar, entender você conseguir depois transpor para outros hinos que você precisar. Tem gente que toca 5 dedilhados diferentes, só que em 5 hinos diferentes. Sendo que com um dedilhado desse eu posso tocar só com um dedilhado mais de 100 hinos diferentes. Por quê? Porque eu entendi o conceito desse dedilhado. É isso que eu quero que vocês entendam. Esse, como eu disse para vocês, que é o tema inclusive da nossa aula de hoje, é o dedilhado mais usado para tocar os hinos na igreja. E se esse é o dedilhado mais usado para tocar os hinos na igreja, você precisa entender que ele é 4 tempos para você conseguir depois transferir esse dedilhado para outros hinos que você precisar. Qualquer hino que seja de 4 tempos, esse dedilhado vai servir, você vai conseguir tocar tranquilamente. Tá bom? Então sempre entendam sobre estrutura, sobre ferramentas, sobre conceitos, porque assim você não fica limitado e você consegue dominar muito o seu instrumento e tocar de uma forma completamente diferente. Mas a partir do momento que você não segue um passo a passo, obviamente que fica muito mais difícil. Tenta dominar muito bem esse dedilhado e seguir esses 3 passos que eu trouxe para vocês. O primeiro é entender a estrutura do dedilhado, que é o baixo, dedo 1, dedo 2, dedo 4. Baixo, dedo 1, dedo 2, dedo 4. Segunda coisa, além de você saber a estrutura do dedilhado, é conseguir aplicar ele em vários acordes, em acordes maiores, por exemplo, em Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, nos acordes maiores e nos acordes menores, Sol, Lá e Si. Por último, Dó. Os acordes menores também, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Fá menor, desculpa, Sol menor, Lá menor, Si menor e Dó menor. Beleza, já resolveu 2 problemas aqui, que é o dedilhado, entender ele, saber como executar e conseguiu executar dentro dos acordes maiores e menores, que são os acordes mais usados. Segundo passo, professor, tentar treinar com o metrônomo, que é essencial, porque o metrônomo sempre vai ser a sua referência para você conseguir estar tocando. Tendo essa referência, fica tudo muito mais fácil. Sem essa referência, se torna impossível de você conseguir tocar cravadinho dentro do tempo, e esse é um dos principais erros que muita gente comete. E o terceiro passo é entender a estrutura. É um dedilhado de 4 tempos? Então serve para hino de 4 tempos. Então separa vários hinos que sejam 4 tempos para você poder
está aplicando ele. E aí você vai tocar junto com o hino, assim como a gente fez aqui. De preferência, com um hino e não sozinho, porque se você estiver tocando sozinho sem uma referência, você não sabe se você está tocando certo, se você está tocando errado, se você está dentro do tempo, se você está acelerando, se você não está acelerando. Então sempre coloca o áudio do hino original para você acompanhar. Até porque quando você toca com o áudio original, você consegue depois tocar com qualquer pessoa cantando. Agora, se você treina sozinho, só você cantando, às vezes você não dá conta de acompanhar outros irmãos. Muita gente fala isso. Professor, em casa eu consigo tocar sozinho, mas quando alguém vai cantar para mim tocar, eu não dou conta de acompanhar. É justamente porque você tocando para você cantar, você vai se acompanhando a sua voz. Às vezes quando você trava, você espera, continua, vai consertando, corrigindo isso sozinho, porque é você que está cantando. Agora, se tem alguém cantando e você ainda não tem muita habilidade, muita prática em trocar de acordes, isso quer dizer que você ainda não está no nível de poder estar tocando os dedilhados ou tentando tocar o hino. Então quer dizer que você precisa treinar um pouco mais para conseguir desenvolver. Então coloca o hino igual aqui, ó, exemplo para vocês poderem entender, ó. Ó, tá cantando e eu tô tocando junto com a música original. Tá vendo que eu tenho uma referência aqui para mim poder tocar? Que a voz dela, eu metrônomo o tempo todo. Assim eu não saio do tempo e consigo tocar muito melhor. Então sempre tenho referência na hora de estar tocando. E prestem muita atenção nisso. A gente falou sobre os requisitos, pré-requisitos que vocês precisam ter para poder estar estudando. Professor, ainda não conheço todos os acordes maiores que você tocou aí, nem os menores, e eu tô querendo tocar os dedilhados. Isso quer dizer que você ainda não está nesse nível. Você precisa resolver esse problema ainda de acordes, de troca de acordes, você tem dificuldade, tocar alguns hinos com ritmo, por quê? O segundo passo é dedilhado, mas antes do dedilhado, você precisa dominar os ritmos, porque dedilhado é baseado nos ritmos. E se você não dominou o ritmo, não sabe tocar alguns hinos, não dominou a troca de acordes, não conhece os acordes maiores e menores básicos ainda, isso quer dizer que você tem que dar alguns passos para trás para conseguir resolver esse problema, para depois você querer estar estudando e tocando dedilhados. Eu vejo que muita gente também não tem resultado justamente por isso, porque atropela tudo, coloca a carroça na frente dos bois e quer estudar temas que acha muito legal, muito bonito, mas sem ter uma base prévia antes. Como eu sempre falo, se você quer ser um tecladista preparado para tocar na igreja, você não tem que estudar o que você quer, você tem que estudar o que você precisa. Tem uma grande diferença entre você estudar o que você quer, entre você estudar o que você precisa. E existe um passo a passo que, se você pula ele, você trava. Estudar e aprender a tocar um teclado, se tornar um tecladista preparado para tocar na igreja, não é difícil e muito menos impossível. Mas se você não segue uma estratégia, um passo a passo, não só se torna difícil, como pode se tornar impossível. Então nunca esqueça disso para vocês não atropelar os estudos e depois travar e desistir da música. Tá bom? Até porque o propósito principal de tudo isso que a gente faz é tornar músicos iniciantes em tecladistas preparados para tocar na igreja. Eu espero que todos vocês que estão aqui e sejam comprometidos em aprender para poder estar adorando a Deus através do seu teclado, ou se você já adora a Deus, já toca na sua igreja, de poder desenvolver e fazer ainda melhor as coisas de Deus e adorar a Deus através do seu teclado, do seu instrumento. E olha só, galera, nos dias 29, 31 de maio, dia 1 e 2 de junho, sempre às 21 horas, vai acontecer a jornada Tecladista Preparado para Tocar na Igreja. Um evento 100% online gratuito, onde você vai ter um plano perfeito para ser um tecladista preparado para tocar na igreja. Se você tem o objetivo de aprender a tocar teclado para estar adorando a Deus com excelência aí na sua congregação, esse evento é para você. Você vai descobrir como você vai conseguir tocar teclado na sua igreja de forma rápida e descomplicada, mesmo sendo iniciante do absoluto zero. E o que você vai aprender na jornada Tecladista Preparado para Tocar na Igreja? Você vai ter um plano perfeito onde você vai
ter um caminho direcionado, um passo a passo, onde eu vou trazer para vocês os principais temas e pilares para você conseguir estar se desenvolvendo. Quais são eles? Na aula 1, eu vou trazer para você por onde começar a estudar para ser um tecladista preparado para tocar na igreja. Na aula de número 2, você vai ter a forma correta, mais fácil e bonita de tocar teclado, e você vai ver como é mais rápido conseguir tocar os louvores e se desenvolver sabendo tocar usando os encadeamentos de acordes, que você encontrar as notas o mais próximo possível, e é uma das formas que os grandes tecladistas preparados para tocar na igreja normalmente utilizam. Na aula 3 vai ser uma das aulas mais importantes, você vai ter a rota completa de estudos para ser um tecladista preparado para tocar na igreja, que você vai ter um cronograma do zero ao avançado, e mesmo se você já toca há algum tempo e se sente travado, não sabe exatamente o que estudar, aonde você está travado, você vai conseguir descobrir com esse cronograma o que você deixou de estudar, que você vai poder dar alguns passos para trás para ter essa base completa. E para você que já toca há algum tempo, ou se você nunca relou a mão no teclado ou está no início, ali você também vai ter esse plano completinho, correto, para você conseguir estar se desenvolvendo. E na nossa aula de número 4, você vai descobrir qual o seu tipo de ouvido e como desenvolvê-lo para conseguir tirar os hinos de ouvido, e descobrirá que isso não é dom e sim técnica. Você vai ter os primeiros passos para conseguir estar desenvolvendo o seu ouvido para tocar aí na sua igreja com segurança. Para fazer a sua inscrição é muito simples, é só você colocar o seu nome e digitar o seu e-mail e clicar em fazer as inscrições. Por quê? Você se inscrevendo, você vai garantir o link das aulas, e depois você vai clicar aqui em fazer sua inscrição e vai ter uma segunda página onde vai ter um grupo do WhatsApp exclusivo, que é um grupo silencioso. Você não vai ficar recebendo mensagens de outras pessoas, é só para ser notificados das aulas e para vocês receber os materiais de apoio. Todas essas aulas vão ter materiais de apoio que eu vou estar disponibilizando para vocês, para quem estiver dentro desse grupo do WhatsApp, e assim você garante a sua vaga. Então, dia 29 e 31 de maio, 1 e 2 de junho, sempre às 21 horas, a gente tem um encontro marcado para a nossa jornada tecladista preparado para tocar na igreja. Faça sua inscrição e nos vemos lá.